Fala pessoal, beleza? Hoje nós vamos trazer o resultado do primeiro trimestre de 2022 da Grendene e mais pra frente no vídeo a gente vai fazer aquela comparação entre ela e entre a Alpargatas, empresa que fabrica as Havaianas. Então segura essa ansiedade aí e lá no finalzinho também nós vamos trazer a análise gráfica para atualizar a Grendene, como a gente sempre faz aqui e a gente já acompanha essa empresa também. Será que vale a pena investir nela? Fica sabendo disso aqui hoje então e bora lá pro vídeo. Mas antes disso já dá aquela curtida e se inscreva aqui no canal, beleza? Agora sim, partiu! Então vamos lá, vamos iniciar o nosso estudo da Grendene e eu tenho certeza que alguma coisa aqui vai te acrescentar nesse estudo de hoje, porque a gente vai trazer alguns indicadores de valuation, indicadores de eficiência, de rentabilidade, estudo gráfico, comparação com outra empresa, crescimento dos seus indicadores e aí, eu acho que vai ajudar um pouquinho. Então, iniciando aqui, o patrimônio líquido dela 4,1 bilhões de reais, o seu valor de mercado 8,7 bilhões de reais. Juntando esses dois, já vamos pegar o gancho aqui no preço sobre valor patrimonial de 2,13. Atualmente significa que ela está sendo negociada 2 vezes a mais do que ela tem de valor patrimonial. E a gente enxerga isso justamente aqui, ó, o valor de mercado dela está 8,7 e o patrimônio 4. Então o dobro do patrimônio dela. E a média histórica do preço sobre valor patrimonial de 2,15. E o PL da empresa atual está em 14,71 e a sua média histórica está em 12,74. Então o PL seria em quanto tempo você conseguiria reaver o dinheiro investido em uma ação da empresa apenas com o lucro que ela entrega por ação. Então em 14 anos você conseguiria reaver aquele investimento que você fez de R$ 9,75, por exemplo, no valor dela de hoje. Free float, aqui embaixo aqui, free float seria a quantidade de ações que estão disponíveis no mercado para serem negociadas e no caso dela 29% das ações estão aí no mercado sendo negociadas, no mercado secundário. E isso torna de vez em quando a liquidez mais baixa da empresa, porque quanto maior a quantidade de ações disponíveis, maior é a liquidez, mais negociações ocorrem. E a liquidez média diária dela, que hoje está em 14 milhões de reais, é o suficiente para suprir as nossas necessidades do pequeno investidor. O valor atual da sua ação R$ 9,75 e o seu dividend yield de 4,5% nos últimos 12 meses. No próximo slide a gente vai detalhar isso aqui um pouco mais. E ela está com uma valorização de 16,35% nos últimos 12 meses. Agora vamos olhar o histórico dos dividendos. Pegando o histórico dos dividendos da Grendene, aqui embaixo 4,5% é o atual e a sua média 5,7%. A gente olha que ela manteve próximo aos 5% nos últimos 10 anos. Então avalie todos os seus indicadores, pelo menos nos últimos 5 anos, para você pegar mais um longo prazo. Não olhe pontualmente os indicadores, porque você pode pegar muitas vezes alguns resultados não recorrentes e isso afeta na sua avaliação nos seus estudos. O payout da empresa, que seria a porcentagem que a empresa distribui dos seus lucros através de provento. Então o atual está zero, porque ela não distribui ainda, mas vamos olhar 2021. Então ela distribuiu 79% do seu lucro através de dividendos, de proventos, e a sua média é de 64% de distribuição de lucros. Beleza? Partiu! Entrando agora nos resultados do primeiro TRI de 2022 da Grendene, vamos olhar aqui a margem líquida dela. Teve uma diminuição de 1% em relação ao mesmo período do ano passado e o seu lucro líquido recorrente aqui embaixo teve diminuição de 4,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Tá vendo? Lucro líquido recorrente. Eu acabei de falar com você lá o seguinte: avalie o histórico, o longo prazo, no mínimo 5 anos, porque pode ocorrer, por exemplo, aqui um lucro líquido não recorrente. A empresa vendeu uma fábrica dela, vender algum ativo dela ali e isso aí aumenta o lucro ali pontualmente, naquele momento ali, e depois você avalia, olha que a distribuição talvez uns dividendos mais altos por causa desse lucro líquido não recorrente, compra a empresa por causa daquilo e depois ela diminui seus dividendos normalmente por causa do lucro líquido recorrente mais para frente. Então se liga nessa ideia aí, não vai comprando as empresas nem fundos imobiliários só olhando um indicador e olhando pontualmente não, tá? Olhe sempre longo prazo. Olhando agora a margem líquida dela e o ROI, que são dois indicadores, um é de eficiência e outro é de rentabilidade, para a gente ver se a empresa está girando redondinha ali. Então a margem líquida dela atual 25,56,
ótima margem líquida ao meu ver, Gustavo. Para mim, acima de 15% está uma maravilha. E a sua média histórica de 23,3%. Então, ela sempre conseguiu manter uma margem líquida ali acima dos 15%. Sempre foi uma empresa eficiente, pelo menos de 2008 para cá. Então, no longo prazo, ela sempre foi eficiente. E o ROI, indicador de rentabilidade, 14,48%. Está um ROI ali bom, ali razoável, que para mim também o ideal seria acima de 15%, dependendo do setor. Sempre avalie as empresas dentro do setor e compare dentro do mesmo setor, porque empresas, por exemplo, de tecnologia, as margens são bem mais estreitas, porque a competitividade é bem maior, então você tem que avaliar sempre dentro do setor. Então aqui 14,48%, acima de 15% seria ideal para mim, e a sua média 17,93%. Então teve uma diminuição aqui nos últimos 3, 4 anos que tirou ela dentro dessa média. Então é aguardar para a gente ver a recuperação da sua rentabilidade aí no médio e longo prazo. A empresa ela tem receita alta, mas não tem uma receita crescente no longo prazo. Também tem lucros altos aqui, e essas barrinhas verdes são a distribuição dos proventos, mas não tem um lucro crescente também no longo prazo, mas também nunca reportou prejuízo, pelo menos nesses dados que a gente está estudando aqui, mas tem patrimônio crescente no longo prazo, e isso é bom para o acionista, porque aumenta o patrimônio do acionista, e ela tem um caixa, um EBITDA muito saudável e alto também, nunca teve caixa negativo, pelo menos de 2013 para cá. Dívida líquida dela não existe, maravilha, a empresa não tem dívida nenhuma e ainda está conseguindo fazer bons investimentos no ano de 2021 aqui, ó, o CAPEX seriam despesas com investimentos, então ela está, ó, beleza, a empresa para mim gira redondo, eu já fiz vários vídeos anteriores falando isso, que a empresa gira redondinho, entrega retorno para o seu acionista e isso é o que importa. Agora vamos dar aquela comparada com a Alpargatas, acompanha aqui comigo. Comparando ela com a Alpargatas, então ela ficou em primeiro lugar e a Alpargatas ficou em segundo lugar. E aqui os indicadores que a gente utiliza normalmente para fazer os nossos estudos aqui das ações são esses que estão marcados aqui com essas barrinhas verde ou vermelha. Então ela ganhou praticamente de todos em relação ao Alpargatas. Dividend yield dela é maior, o PL dela é mais baixo em comparação ao Alpargatas, ou seja, teoricamente ela está sendo negociada mais barata do que a Alpargatas, o preço sobre o valor patrimonial dela também é menor do que a Alpargatas, a margem líquida dela, ou seja, a eficiência dela é bem maior do que a das Alpargatas, a dívida líquida sobre EBITDA, ela não tem dívida, a Alpargatas também está negativa aqui, ou seja, também não tem dívidas, então ó, positivo para as duas, e o ROI, a rentabilidade dela é um pouco menor do que a Alpargatas. Só nesse indicador aqui que a gente utiliza, ela perdeu. Mas tem vários outros indicadores aqui também que você pode analisar e a Alpargatas até ganha em outros aqui. Mas, de acordo com o que a gente já estuda aqui, com o que eu gosto de analisar para colocar dentro da minha carteira, a Grendene levaria a melhor. Agora, aquela análise gráfica de sempre que a gente faz aqui para saber o momento dela, se é um momento bom para a gente fazer os nossos aportes. Então vamos lá, vamos dar uma olhada na análise gráfica dela aqui, o que eu tenho para falar. É uma empresa que está dentro de um canal de tendência de alta desde lá de 2009, 2010, então fica mais fácil para a gente se situar aonde que a gente está dentro do canal. Se está lá no topo do canal e vai entrar uma correção, se está na base, lá no fundo do poço, para a gente poder fazer aportes mais volumosos. E no atual momento ela está mais próximo do topo do que da base dele. Então temos que ir com cautela. Cuidado, não é recomendação nem de compra nem de venda. É o que eu gosto de fazer nas minhas análises, ok? Então tá mais ou menos mais da metade do canal ali, mais para cima do que para baixo do canal. Se for fazer aporte por longo prazo, vá fazendo aos pouquinhos aí, não encha tanto a mão assim na Grendene, por mais que ela seja uma empresa excelente, eu gosto de fazer quando ela está bem aqui embaixo. Vamos dar uma olhada em alguns indicadores dela. O MACD, que é um indicador de sinalizador de reversão de tendência de forma mais antecipada. Ele sinaliza a reversão de tendência mais rápido do que o cruzamento das médias móveis. Então aqui, ó, cruzou azul por cima da laranja, então sinaliza uma reversão de tendência, que foi esse tiro de valorização que ela deu nesse grande volume aqui de negociação, força compradora bem forte, o volume comprador forte. Deu essa barra aqui de valorização nessa semana, então foi quando cruzou o MACD aqui e sinalizou uma reversão de tendência para alta, saindo dessa correção que ela vinha aqui em alguns meses e entrando numa possível tendência de alta no médio prazo. E o índice de força relativa, vamos dar uma olhada para ver se ela está sobrevendido ou comprado papel. Então a força compradora está mais forte do que a força vendedora, apontando para cima, isso é um sinal positivo, parece que o papel está com força.
e pode ser que depois dessa correçãozinha, desse pullback que ela fez aqui, ela ganhe força e vai embora aí. Vamos ver até onde que vai. Ela pode romper esse canal de cima aqui dela aqui, essas resistências de cima, e continuar crescendo. O céu é o limite, não tem limite para cima. Então a gente costuma olhar alguns pontos que podem sofrer resistência ali para a gente tomar cuidado e não sair com muita sede ao pote. Para mim, no gráfico aqui, o papel fica tranquilo de olhar essa canal de tendência de longo prazo. Eu ia com mais cautela no atual momento, mas a empresa está mostrando, o papel está mostrando força aqui no índice de força relativa, o MACD está mostrando a sinalização de reversão de tendência para alta, pelo menos no gráfico semanal, mais de médio prazo, ok? E a parte fundamentalista da empresa, para mim, ela é redonda. Então, para mim, é uma empresa que gera resultado, gera eficiência, gera rentabilidade, gera crescimento de patrimônio para o seu acionista e ainda paga um dividendozinho ali que não é um dos melhores, mas paga ali próximo aos seus 5%, que já é um pingadinho ali na sua conta. Beleza? Então, para mim, é uma empresa que vale a pena sim você investir o seu tempo para estudar ela de forma mais profunda. Beleza? E então é isso. Se você gostou desse vídeo, já dá aquela curtida aqui para fortalecer a nossa amizade e também se inscreva no canal para acompanhar tudo mais de pertinho, beleza? Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.